está-se no ponto de tangência de duas sociedades, de todo alheias uma à outra. Discordância absoluta e radical entre as cidades da costa e as malocas de telha do interior. Ele acreditava que os conflitos no Brasil decorriam dessas diferenças entre as raças. Meu nome é Marco Guarani, eu sou historiador em nome da Anima Animus. Vou começar aqui na página 383 com o desembarque desses soldados em Queimadas antes de irem para Canudos. Esses soldados liderados pelo Marechal Bittencourt, ministro da Guerra, que estava indo lá como reforço para o exército que já tinha conquistado a periferia de Canudos. Está-se no ponto de tangência de duas sociedades, de todo alheias uma à outra. O vaqueiro encourado emerge da caatinga, rompe entre a casaria desgraciosa e estaca o campeão junto aos trilhos, em que passam vertiginosamente os patrícios do litoral que o não conhecem. Então, nessa parte aqui, ele deixa bem claro que é como se existissem dois Brasis, duas sociedades que não se conhecem, e aquela linha férrea que chega até ali, ela não leva a civilização até ali, ela não conecta os sertões com os litorais. Então, apesar de ela estar ali, ela não significa uma conexão efetiva de ideias, de cultura, ou seja lá do que for, de avanços técnicos, tecnológicos, de dinheiro, de investimento, de nada. Ela está ali, mas é como se existisse uma espécie de barreira, e do litoral você tinha uma sociedade, no litoral e próximo do litoral, e ali nos sertões você tinha uma outra sociedade completamente diferente. E aí vamos continuando aqui, ó. Os novos expedicionários, ao atingirem-no, percebem esta transição violenta, discordância absoluta e radical entre as cidades da costa e as malocas de telha do interior, que desequilibra tanto o ritmo do nosso desenvolvimento evolutivo e perturba a unidade nacional. Aqui tem a tese dele, é muito interessante, dentro dessa perspectiva evolucionista da época do século XIX, e aqui no caso início do século XX, e ele vai dizer que essa distância, digamos assim, entre os sertões e o litoral, não simplesmente a distância em termos de quilômetros, né? Mas ele, inclusive, ele usa um termo, ele usa a expressão de que os sertões, aquela região dos sertões, eles estavam à distância de 3 séculos em relação às cidades do litoral, para colocar o abismo que existia entre uma e outra. E aí ele considera que esse isolamento dos sertões, essa não conexão com o litoral, ela cria uma espécie de descompasso no desenvolvimento da nossa sociedade, que lá adiante dificulta ou impossibilita a unidade nacional. Ou seja, ele acreditava que para que o país prosperasse, para que o país realmente fosse para frente e os conflitos se extinguissem, ou pelo menos diminuíssem bastante, era necessário que existisse uma unidade nacional. E essa unidade, ela iria se dar tanto por essa unidade geográfica, né, de estradas, essa ligação entre as diversas regiões, mas principalmente, que é uma das questões que ele frisa, é a unidade de raça.
Ele acreditava que justamente pelo Brasil ser formado por mais de uma raça e essas raças ainda não terem se fundido em um tipo único, uniforme, né? Isso era um motivo para a existência dos conflitos. Ele acreditava que os conflitos no Brasil decorriam dessas diferenças entre as raças, e aí tem o pensamento racista, dizendo que existia uma hierarquia entre essas raças, a raça superior, branca, depois a raça indígena, amarela, a raça negra como a mais inferior de todas, e que estariam em estágios evolutivos diferentes, em um desenvolvimento diferente, e esses vários estágios evolutivos colocados todos no mesmo lugar, criaria seria a causa dos problemas do país. Inclusive, ele vai colocar que o sertanejo seria um exemplo raro da fusão perfeita, ou quase perfeita, dessas três raças, coisa que não acontecia nos outros cantos do Brasil. Ou seja, você olhava para os vários sertanejos, era como se fossem todos da mesma família. É aquela ideia que a gente tem, por exemplo, dos asiáticos, que são todos muito parecidos, em que você não consegue diferenciar muito um do outro, porque eles teriam a unidade de raça dentro dessa perspectiva de Euclides da Cunha. E por isso, supostamente, eles seriam mais organizados, ou teriam menos conflitos entre si. Na página 384, você tem o seguinte trecho: o que ia fazer-se era o que haviam feito as tropas anteriores, uma invasão em território estrangeiro. Tudo aquilo era uma ficção geográfica. A realidade tangível, enquadrada por todos os sucessos, ressaltando a observação mais simples, era aquela: os novos campeadores sentiam-na dominadoramente, e como aquele povo desconhecido de matuto lhe devolvia, dia a dia, mutilados e abatidos, os companheiros que meses antes tinham avançado robustos e altaneiros, não havia ânimo varonil que atentasse impassível para as bandas do sertão misterioso e agro. Então aqui ele está deixando bem claro que o exército brasileiro se sentia invadindo uma terra estrangeira, e aquele sertão era misterioso e agreste, agressivo, violento, com um povo esquisito, com uma cultura esquisita, com um dialeto completamente diferente. Então, isso mostra o nível de ignorância, de desconhecimento do Brasil em relação ao próprio Brasil, coisa que não é tão diferente assim hoje. Até hoje, os brasileiros, até pela enormidade do país, não têm um conhecimento, e também pela nossa deficiente educação e tudo mais que acompanha, questões sociais, de pobreza, de falta de acesso, né, à educação, de falta de estímulo, e etc, etc. Você tem muitas pessoas no país com desconhecimento das N regiões do país, da diversidade cultural do país, da diversidade linguística do país, e isso realmente é um motivo para os conflitos. Eu acredito que a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, e a gente só consegue amar, a gente só consegue se dar bem realmente com aquilo que nós conhecemos. Agora aqui, já se encaminhando para o final, né, nos últimos dias da guerra, tem um episódio em que pelo menos uma parte dos sertanejos, finalmente, depois de muita resistência, queria realmente se render, porque já estava passando fome há um bom tempo, já estava passando sede há um bom tempo, muitos estavam feridos, estavam imundos, né, por conta
ou seja, não tinha água para beber, que dirás para a higiene, né? Então estava numa situação absolutamente dramática, e aí com aquele cerco de milhares de soldados, aquele bombardeiro impiedoso, aquela artilharia toda, uma parte dos sertanejos finalmente, já no final da campanha, resolve se render. Mas uma outra pequena parte de jagunços, essa não quer se render de jeito nenhum e vai lutar até o final, até o último homem. E conte uma história